Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu queria falar hoje sobre a diferença entre vitória e entre triunfo. A vitória, ela vem quando você vence uma batalha, você alcança a vitória. O triunfo, ele se torna, de certa forma, mais poderoso. Por quê? Porque o triunfo, ele faz com que você vença a guerra. Quando existe uma guerra, existe territórios. Você vence um território, você vence uma batalha. Mas não significa que você venceu a guerra. A guerra é um todo, a batalha são partes. Ou seja, trazendo isso para a questão espiritual, para as batalhas espirituais, existem muitas coisas que às vezes nós vencemos por um momento, mas aquela mesma circunstância, mesma situação, ela retorna posteriormente. O que significa isso? Que você venceu aquela batalha, você venceu aquele inimigo naquele momento, mas existem casos de depressão, alcoolismo, raiva para com os filhos, briga no casamento, heranças e problemas comportamentais, problemas no seu caráter, que as batalhas se tornam um ciclo. Elas vão embora e de repente elas voltam. E você pergunta assim: mas Senhor, o que eu preciso fazer? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Tanto que eu oro, tanto que eu busco a Deus, peço para que Deus possa me abençoar. Pois é nesse aspecto que eu queria falar para você. Existe certos tipos de demônios, certo tipo de batalhas espirituais que você não vai vencer através de uma oração, ou de várias orações. Existem casos de demônios, de possessões, de problemas comportamentais que estão também atreladas a demônios, com certeza, que você só vai poder vencer esses inimigos se realmente você travar uma batalha diferenciada. São espíritos territoriais, são espíritos familiares, talvez estão há séculos na sua família, vem de pai para filho e te acompanham. Existe uma batalha, além da batalha espiritual, existe um efeito comportamental, existe sinapses neurais que agregam você a ter uma sintonia com o inimigo, e isso é imperceptível na sua vida, você não consegue perceber, você não consegue lutar contra isso. Como é que nós podemos vencer isso? Através da humilhação. E o que significa humilhação? Humilhação, se você for ver no Antigo Testamento, fala-se sobre jejum. Quando fala, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, orai, buscai a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então, a Bíblia fala sobre oração, se converter dos seus maus caminhos, e fala sobre humilhação. No Antigo Testamento, humilhação, quando você vê o salmista Davi falando, fala-se sobre jejum, que ele se trancou no templo e ali ele partiu por uma humilhação. Então, toda vez que ele partia para uma humilhação diante de Deus, era através de jejum. Ou seja, o jejum, ele potencializa a sua oração. A oração e o jejum, eles não arrancam Satanás ou quebram as maldições em si. O que quebra é o nome de Jesus. Amém? É autoridade no poder no nome de Jesus. Mas a oração e o jejum, nada mais, nada menos, potencializa a tua fé. Potencializa a sua fé na palavra, no nome de Jesus, te traz uma dimensão espiritual, te faz repousar numa fé triunfante diante de Deus. Então aí vai uma dica, e aí vai uma reflexão, um direcionamento para a sua vida. Por que Deus me dá pequenas vitórias ou vitórias não constantes, vitórias parciais? E por que eu não triunfo? Porque existe uma diferença entre vitória e entre triunfo. Você vence aquele inimigo naquele momento, mas ele retorna novamente. Porque nós estamos falando de principados, estamos falando de governos, espíritos que governa territórios, famílias. Nós estamos falando de espíritos que detêm um poder maior,
que ele está sobre um governo de legiões. E Jesus falou que é castra de demônios, legiões só sai com jejum e com oração. Então, meu irmão, não adianta você ir para a igreja, você muitas vezes vai para a igreja e não acontece. Não é que não adianta ir para a igreja, lógico que adianta ir para a igreja, peço perdão. Adianta ler a Bíblia, adianta orar, adianta, sim, claro, adianta receber orações, intercessões, adianta. É interessante, faz parte, vai somar força. Mas eu conheço pessoas, eu passei por situações que mesmo você fazendo tudo o que tem que ser feito, você não alcançou libertação. Como existe algo na minha vida que eu não alcançava a libertação de forma nenhuma. E aí eu aprendi essa palavra sobre a diferença entre o triunfo e a vitória. A vitória, ela é parcial. O triunfo, ele não é parcial, ele é constante. Aconteceu o triunfo, você venceu a guerra, aquele inimigo não tem mais autoridade mais sobre a sua vida. Você pode enfrentar outros inimigos em outras áreas de sua vida, mas aquele ali não se levanta mais contra a sua vida, porque você triunfou sobre ele. E você só vai ter esse poder, essa autoridade, se você fizer um propósito de jejum e oração. E não é um propósito, você vai ter que fazer isso constantemente até o Senhor te dar vitória. Em uma batalha espiritual que eu enfrentei na minha casa, eu orava, manifestava-se o demônio, no sentido de eu sentir a sua presença, calafrio, arrepios, coisas terríveis. E depois ele ia embora. Depois de 3 horas, quando eu ia orar de novo, o ambiente estava contaminado, ele estava presente de novo no ambiente. E eu oro de novo e repreendo e sinto a presença dele, e sinto calafrio, e sinto coisas ruins. E ele vai embora e há uma purificação no ambiente. E depois eu fui orar de novo e ele retornava de novo. Então são espíritos familiares, territoriais, que são persistentes, que ganharam aquela causa através da legalidade. Sim, há poder no nome de Jesus, sim, há poder no sangue de Jesus, sim, há poder na palavra de Deus. Mas se você não jejuar e não orar, para que você possa receber esse poder que já foi conferido a nós, mas que só é potencializado através do jejum e da oração, se fosse ao contrário, Jesus, o Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso, não ia para o monte todos os dias buscar o Senhor, Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, através do jejum e da oração. Jesus, sendo Filho de Deus, ele nos ensinou o passo a passo, nos ensinou o caminho para o triunfo, não o caminho para a vitória parcial, mas para o triunfo eterno. Então é isso aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para você saber mais sobre isso, eu vou passar aqui uma série sobre jejum e oração, que isso possa servir para a sua vida, que você possa alcançar vários triunfos no nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz.